Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos aí, pessoal que está chegando novo na dinâmica da expansão. A última aqui de Barcelona. É a última de Barcelona. Aproveitando a energia desse lugar, né? Claro. Que é muito legal, a gente coloca na dinâmica sempre, trabalhamos também com a cura da cidade, né? Mas também integrando tudo de bom que a cidade tem, né? Claro. No caso de Barcelona, tem muita coisa boa que tem muita coisa para integrar e para sanar e para curar. Tá, para quem não sabe, a gente está aqui em Barcelona fazendo o trabalho do Viaja Comigo, né? É o último processo, né? Trabalhando aí com a obra de Gaudí, né? A obra oculta aí de todo o processo do Gaudí. Então, a gente já estamos aí finalizando, né? Esse processo. Então, também é a última dinâmica da expansão aqui em Barcelona, depois a próxima já será em Curitiba. Então, tá. Então, vamos lá. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje são os vícios, né? Quantos vícios, né? Quantos vícios a gente pode ir melhorando aí, né? Bom, o que é assim da nossa parte, da minha parte, foi assim bem interessante. Houve uma grande liberação, né? Liberação, amor, compaixão para todos, tá? Porque saiu bastante alguns processos de culpa, né, de castigo, de punição, né, de por que faço isso, acho que isso aqui é errado, eu tenho certeza que isso aqui é errado, tá? Então, é todo um processo de culpa, né, em uma escolha que se faz, às vezes até para extravasar, ou para alguns não querer enxergar algumas coisas, né? Ou não olhar totalmente aquilo que é preciso uma atenção maior para poder fazer diferente, né? E para que as coisas aconteçam, né? Na vida da gente. Então, nós vamos aí trabalhando aí, individualmente em cada um, esses processos de vícios, né? E depois aí, no geral, integrando também todo o processo de Barcelona. É muito interessante, né? Porque Barcelona, ele tem também os dois lados, né? Tem um lado muito grande de espiritualidade, né? De espiritualidade, de consciência, né? De inconsciência na questão do cuidado da pessoa, tanto físico, mental, emocional como espiritual. Tem aqui tudo que você quiser, desde processos de alimentação, né? De alimentação, cuidados, tem muita coisa orgânica, tem muita, inclusive até na área da cosmetologia, é incrível, né? Como tem tanta coisa dentro do que é natural. Coisas de yoga, né? Exercícios, meditação, tem muita coisa realmente. E trabalhos de expansão de consciência também. E, por outro lado, tem toda aquela outra coisa do que é glamour, festas e tudo mais que tem em Barcelona, é uma cidade grande, né? Porque acho que Barcelona é como se fosse a Nova York da... Mas o que saiu para mim, no caso, foi o vício de Barcelona relacionado com o querer se separar da Espanha. Tá? E que vem vindo, e ele sempre repete a mesma história, né? E, na verdade, não sei se ia fazer grande diferença. Que não é somente Barcelona, é Catalunha. Catalunha não é somente Barcelona. Mas a capital é Barcelona, né? Então, o que saiu foi isso. Na verdade, é a separação desse processo da mãe. E saiu todo esse processo com a mãe, a culpa e todo esse processo também na própria infância, né? E quem está sofrendo em todo esse processo é o espírito e a alma da pessoa, né? Então, é como que, apesar de se ter todos esses vícios e tudo mais, o que está sofrendo não é o corpo, é a alma, o espírito, porque o espírito gostaria de que a pessoa estivesse feliz, contente, equilibrada, na verdade, né? Mas se está nesse processo, porque na verdade o que é os vícios? É um processo de morte, é não querer viver. Tá? Quando você vai para o vício, é você não quer viver. Ou você quer viver no passado, ou quer viver no futuro. Ou você não quer viver mais essa situação. Então, então às vezes é também isso. Também isso. Tá? Que é um processo bem interessante que também aqui saiu para mim. Não quero mais viver nessa situação. E essa situação, muitas vezes, é a prisão, que às vezes a gente fala prisão, ou o quadrado, né? É o pau do quadrado, é aquele quadrado, ou também o que nós chamamos o menu da terra, né?
Então, é viver, é se obrigar a viver no menu da Terra, ou no quadrado, ou na prisão, porque me falaram desde que eu nasci que esse é o comportamento ideal para a sociedade. Então, a gente pergunta assim, qual é o comportamento ideal para a sociedade? Quem foi que te falou o quadrado? Né? Se a humanidade está como está se sentindo como está, pelo menos uma grande maioria, é porque, pelo jeito, esse menu da Terra, nem esse quadrado, nem essa prisão, é muito saudável. Tá? Então, como seria eu aceitar essa minha anormalidade de ser diferente desse quadrado, de não aceitar esse menu da Terra e também não querer ficar na prisão? Simplesmente querer sair para a liberdade. Mas, às vezes, se fazem coisas, como mesmo o Gaudí, ele inventou todo um processo de mais saúde, né, das pessoas estarem no campo, todo um processo, mas as pessoas não aceitam. Passam anos e as pessoas ainda não aceitam essas novas propostas. Mas é o que está acontecendo agora. Quanta evolução já está tendo dentro da medicina quântica, quantos processos evolutivos de consciência que as pessoas estão se curando de doenças físicas graves, crônicas, mas ainda tem uma boa turma que está lá, indo no médico, tomando remédio, acreditando em todas essas... Não quer dizer que esteja errado em todo esse sonho. Não está errado ir no médico. O que está errado é você não procurar também um outro processo, né? Porque o que fazem as terapias? Na verdade, essas terapias quânticas, elas podem curar a raiz do problema. E elas trabalham no campo. Exato. Então, elas também, o que elas fazem? Elas trabalham a doença antes dela chegar. E eu me lembro de tantos anos de terapeuta, imagina lá, 35 anos atrás, quando eu já trabalhava no campo, que o nome era outro, tá? Hoje chamam campo mórfico, hoje, antigamente chamavam outro nome, tá? A pessoa me dizia assim, ai Gabi, agora eu não vou mais, eu não preciso mais da terapia porque eu já melhorei. Eu digo, ótimo, mas que tal você trabalhar alguma coisa para você ir além daquilo que você melhorou? Tá? E não simplesmente esperar de braço cruzado sem fazer nada, ficar doente, até esperar ficar doente de novo. Exatamente, não entrar na terapia porque está doente, né? Não contratar um processo porque está doente. Lógico, esse é um caminho. Esse é um caminho, mas assim, em vez de ser um processo de consciência, é um processo de quê? De dor. Mas dentro de tudo, mesmo que estão escrevendo, eu acho que com todo esse processo que a gente está fazendo, né, de colocar temas para que vocês pensem, na verdade, o tema... E dá o foco. É foco. Foco no processo. Né? E para que vocês percebam, mas que vício o seu tema? Porque isso aí está no automático e a gente quase nem sabe que tem vício. E também é bem legal para a gente colocar o foco e pensar, agora nós vamos trabalhar aqui. Então a gente trabalha e limpa aqui nesse processo. Agora nós vamos trabalhar aqui. Então agora a gente limpa aqui. Tá? E nós podemos chegar mais longe, mais profundo. Né? Isso não quer dizer que a gente não faça, às vezes, algumas coisas meio gerais. Né? Nós vamos fazer. Não, sim, fazemos. Mas é isso que está. Então, pelo que eu li assim, nas pessoas que estavam colocando, até teve processo de consciência bem bacana. Muito, né? muito. Sacadas, assim, muito interessante. Às vezes, a própria sacada de você estar escrevendo aquilo que é algum vício em você, você já está liberando. E a gente já está vendo. Você já está abrindo a porta para isso. A gente já está vendo a evolução de vocês e não é a primeira vez que nós estamos falando isso aqui. Não. Tá? Geralmente a gente às vezes volta lá no começo ou dá uma retomada porque a gente sabe que estão entrando pessoas novas. E vão entrar sempre pessoas novas. Tá? E a gente quer que vocês convidem pessoas novas tá? Para entrarem nesse processo. Gente, quantas pessoas poderiam estar se beneficiando desse processo, tá? Enquanto estão perdidas aí, não estão sabendo que está existindo isso aqui. Isso aqui é uma criação nossa, tá? Dentro do processo da medicina quântica. Inclusive, nós até comentamos lá na formação Sama, já nós vamos fazer a última formação Sama, o 3.0, e eles super concordaram com esse processo. Uau, mas que coisa mais maravilhosa, que ideia mais incrível que vocês tiveram para poder ajudar tantas pessoas. Tá? Então, essa é uma missão nossa, né? Independentemente de que a gente vá fazendo os outros trabalhos, como nós estamos fazendo, aí outros trabalhos, que na medida que a gente for criando esses outros trabalhos, a gente também vai comunicar isso. Tá? Mas o que a gente quer, nós estamos vendo a evolução de muitos de vocês, aqueles que estão ali firmes em todas as dinâmicas, tá? Inclusive, nós percebemos até pelo jeito que vocês colocam o assunto, como vocês descrevem o assunto. Exatamente, que está vendo uma evolução, né? E isso é muito legal, porque esse é o processo, na verdade. Né? É você tomar consciência, né? Porque em tudo fala. Na verdade, uma doença fala. Se a gente pergunta para a doença qual é a verdade dela,
ela nos fala por que está ali. Porque nenhuma doença está ali por querer. Se ela se manifestou, um vício, qualquer coisa se manifestou na nossa vida, ele está ali porque ele precisa nos ensinar algo. Senão, ele não estaria. Né? Então, abraçar isso com amorosidade. Porque é isso, você não pode impedir que a sombra, né, ou as coisas ruins apareçam na tua vida. O que você pode impedir é que elas fiquem muito tempo na tua vida. Né? Como se produz um câncer? Um câncer produz por você não vendo e não querendo enxergar, não querendo enxergar, não querendo enxergar. Lógico, quando você já não enxergou mais nada, ele estoura de alguma maneira. E por que a gente também vai trabalhando essas coisas, por exemplo, como hoje o vício? Porque a repetição de um vício por muito tempo gera uma doença física. Então, é esse processo que a gente está querendo fazer agora. Nós estamos querendo trabalhar os pontos para pegar as coisas no campo, antes que cheguem a se desenvolver a coisas mais graves. Bom, mas então aí, continuando aí esse processo do vício né, que cada um foi colocando, tem a ver também com isso. Muitos de vocês escolheram ir por esse caminho do vício, ainda que tenham consciência de que é um vício, tá? E isso vem carregado com culpas, punição, autopunição, sentimento de não proteção, né? Vitimismo para alguns e tal. Esse processo, muitos de vocês chegaram a esses vícios para aguentar se manter no tal do quadrado, menu da Terra, e ser aceito pela sociedade. Tá? Mas aí vem de novo aquilo, como seria eu aceitar essa minha anormalidade? Porque essa minha anormalidade, aquela que eu acho, ou aquela que eu também acho que os outros não aceitam para eu me manter ou ser bem aceita no quadrado, possa ser a minha grande genialidade. Tá? Porque essa anormalidade que faz com que eu tenha que camuflar através de um vício para me ser aceita naquele quadrado, né? No quadrado da sociedade, da Terra, tá? Me deixa entorpecido, me deixa adormecido, não permite que eu consiga ser quem eu sou. Por isso que não se vive no presente, se vive no passado, né? Lembrando as coisas do passado, ou se vive no futuro. O que eu vou fazer? Porque eu não estou fazendo isso, porque se a sociedade me diz que tem que fazer isto, mas eu não estou fazendo isso, eu preciso resolver o futuro. Mas e se o futuro nunca chega? Se você morrer antes do futuro? Né? Então, na verdade, o que a gente tem mesmo é o presente. Então, deixar de viver o presente para poder viver no futuro não serve. Né? Ou viver no passado. Então, o que faz um vício? Ele entorpece, ele adormece, ele tranquiliza esse processo todo. Né? Mas, de qualquer maneira, ele acaba trabalhando também, machucando até nosso próprio corpo físico. Claro, é um castigo, uma punição. É uma punição, um castigo. Eu quero me castigar contra isso. Mas, independentemente dos processos aí, de correções, e processos que a gente fez individualmente aí no vício de cada um, é um despertar, porque, claro, né, inclusive para aqueles novos que estão chegando, né, é só para ressaltar que todos esses comentários que a gente faz é um processo geral, dentro de todas as correções que a gente vai fazendo aí de vocês, mas é assim, é um despertar para questionar aquilo que é chamado de uma coisa normal. E se vê que estamos num tempo em que tudo vai ser questionado. Porque as coisas normais não são normais. E tem que surgir coisas novas, em todos os sentidos. Né? Na maneira de se vestir, na maneira de se andar, na maneira de se comportar com a família, com os amigos, no trabalho. Então, tudo vai ter que mudar. Então, essas pessoas que antigamente não se encaixavam mais na sociedade e eram discriminadas da sociedade, são os que provavelmente vão puxar esse novo processo. São os que vão puxar o novo processo. Por isso que a gente está incentivando tanto isso. Então, não se questione, não se puna, tá? Pegue esse processo com amorosidade.
Claro que esse vício levado ao extremo vai te fazer mal, Claro. tá? Mas não, mas é a consciência do poderia ser feita uma pergunta: o que eu estou tapando aqui? O que eu estou tentando camuflar dentro do meu processo de quem eu sou, da minha criatividade com este vício, tá? Faça essa pergunta várias vezes, porque vai vir o que é. Aquilo que você estava escondendo, tentando esconder de qualquer jeito, tá? Mas ele vai aparecer. E isso é extremamente necessário para a humanidade. Primeiro, para você, porque é a tua missão. E é o que você veio fazer aqui. Claro. Tá? Ou pode ser parte daquilo que compõe ou a peça, né? A peça que é importante para aquilo que você veio fazer aqui. Tá? E depois para a humanidade. Porque estão chegando, é necessário vir em fórmulas novas. Tá? Então, aquilo que pode ser ruim hoje visto, tá? Pode ser uma grande coisa amanhã. Tá? Porque aquilo que conseguir se libertar desse quadrado vai ser que realmente é e vai fazer o processo que tem. E vai poder fazer mudanças. E a gente sabe que não é fácil. Que não é fácil. Porque nós estamos adormecidos dentro desse quadrado por muitos e muitos e muitos milhares de anos. Milhares de anos. E você vê que quando aparece alguém diferente, por exemplo, o Gaudí, né? Que nós fomos até ontem, dar todas umas olhadas e tudo, fazendo um trabalho do Viagem Comigo. Mas ele era um cara extremamente fora do contexto da sociedade. E as pessoas achavam que ele era louco. E como ele estava criando uma situação dessas, né? Uma arquitetura dessas. No entanto, o cara faz quase 100 anos que morreu e ele está mais vivo do que nunca. Então, você vê, se as pessoas começam que antigamente vinham poucas pessoas assim. Era quando a coisa era muito forte dentro delas, que elas rompiam com a sociedade. Só que hoje tem muita gente assim. E cada vez vai ter mais pessoas assim. E quanto mais pessoas tenham assim, mais espaço elas vão conquistar, mais lugares novos, fórmulas novas e tudo mais vão conquistar. Mas, pelo outro lado, que é um princípio hermético, mais atacadas vão ser. Pelo menos por um tempo. Até que aquilo não crie realmente a nova. Mas é preciso ser corajoso. Porque cada vez... Aqui tem digamos assim, tem uma turma na humanidade, tem uma turma no planeta Terra que já escolheu esse caminho e está indo em frente. Está avançando, está avançando, está avançando, está avançando. Então, gente, isso vai acontecer. A mudança no planeta vai acontecer impreterivelmente, tá? Sejam pessoas que se mantenham mais tempo no quadrado ou não. Quem vai ter ser mais corajoso, que vai conseguir sair, tá? Mas eu vou colocar até aqui uma questão, porque o que saiu bastante aqui é que vocês perguntem o que é verdade para vocês. Aquilo que dói, aquilo que incomoda, no caso do vício, aquele vício, se realmente te incomoda, por que eu estou falando isso? E por que saiu bastante para vocês? Porque alguns de vocês colocaram coisas como vícios que não são vícios. Alguns são vícios, mas outros não. Tá? Que a gente via aquilo e falava assim, gente, isso aqui não é vício. Isso aqui é, não porque vocês não souberam interpretar o que é vício. Não, não é isso. É porque vocês estão considerando como vício uma coisa que pode ser uma grande coisa. Tá? Ou que não é tão ruim. Tá? Que é importante para você fazer a mudança. Ou para fazer diferente daquilo que te falaram desde que você nasceu. Que você tinha que fazer assim. Exato. Tá? Então, é esse vício que vai fazer com que você consiga romper. Dizer, não, porque é muito normal você fazer isso. Mas não é normal para mim. Então, eu não vou fazer. Eu vou colocar aqui uma das coisas só para dar um exemplo, tá? Que é bastante polêmico por enquanto, mas já tem uma boa quantidade de pessoas que estão fazendo isso. Bom, duas delas, né? Uma delas que surgiu, inclusive, com a viagem, que agora nós estamos levando o grupo para Machu Picchu aí em janeiro. Já está chegando aí, o grupo já está chegando aí a data, né? Bom, então, uma delas é a questão do filtro solar. Gente, o filtro solar é uma mentira. É uma mentira que contaram para a humanidade, é uma mentira da indústria farmacêutica, que está ficando cada vez mais rica, cada vez mais rica, cada vez mais rica, vendendo filtro solar para a humanidade inteira. E o filtro solar não serve para nada. Não te protege, não cura contra câncer, não previne contra câncer, porcaria nenhuma. Tá? Eu sei que é polêmico, mas isso aqui já há vários anos a gente está em cima desses estudos. Tá? Na verdade, o sol é o que faz bem. Faz bem para a pele, faz bem para todo o nosso processo.
Tá? Nós precisamos sol. Precisamos sol, porque o sol é o rei astro do nosso sistema solar, do nosso sistema, tá? E é o que passa informação para a gente, para toda a galáxia, para todo o sistema crescer e evoluir. Como existem uma quantidade lá que não querem que essa evolução aconteça, uma das tantas coisas que foram criadas foi a história do filtro solar, que é para impedir que você passe a informação. Que penetre a informação. É a mesma coisa com a música. Exatamente. Tá? Regularam todos os instrumentos em 425 Hz. Para quê? Para adormecer as pessoas. Tá? Então, a música adormeceu durante muito tempo. Mas agora já tem artistas que estão fazendo em outras etapas, em 427 Hz, que aumenta a nossa vibração. Então, já tem gente que já descobriu isso e nós estamos colocando todo esse processo. Como nós mesmos, dentro desse processo aqui, nós estamos mudando a vibração das frequências musicais e vibrações para que comece um processo de cura. De cura. Né? Então, você vê, muitas coisas foram feitas para realmente adormecer as pessoas. Né? E não tem culpado. Tá? Não é a igreja ou isto, aquilo. Não é culpado. Tá? Naquele momento, você achava que era aquilo. Era aquilo. Exatamente. Né? E às vezes a gente precisa driblar e entrar no esquema. Mas o importante não quer dizer isso, que não se usa mais filtro solar. Sim, não, mas é o questionamento, é o pensamento crítico do processo. Tá? Use filtro solar, senão vai te dar câncer de pele. Só que é interessante, porque os maiores índices de câncer de pele estão em lugares onde o sol não bate, onde a gente não coloca o filtro solar. Então é interessante, né? Outra questão bastante polêmica são as vacinas, que foi uma das coisas que surgiu agora com a viagem no Chupite, que é obrigado a tomar a vacina da febre amarela. Tá? Então tá. Ele não se colocar nos quadradinhos. E houve questionamentos de algumas pessoas do grupo que vão com a gente. Tá? Mas é isso. Às vezes, por determinado motivo, XYZ, eu quero ir naquele lugar, vou tomar a vacina. Mas a história das vacinas também é um grande questionamento. Tá? Então, não é só nisso. Eu estou colocando isso como exemplo, tá? Para não deixar só jogado assim no ar, né? Porque existem muitas coisas não pra é gente que você... Porque o problema não é você aceitar ou não aceitar as regras, tá? O problema é você aceitar as regras como que as regras são normais. E como que são inquestionáveis. E se punir porque você não está na regra. Tá? Isto é o que está errado. Agora, por exemplo, disseram que tem que tomar vacina para ir para o Peru. Toma a vacina e pronto. Porque a consequência de você não tomar a vacina, se você entrar lá, você pode não entrar e perder toda a viagem que você teve. Entendeu? Então, mas não quer dizer que você entrou no quadrado deles. Você teve uma vantagem para isso. É tranquilo. Não entrou em conflitos para fazer coisa. E te digo a vacina, porque foi o caso que saiu agora. Sim, saiu o negócio da vacina. Né? Mas as outras coisas, a mesma coisa. Às vezes, se você está fazendo uma coisa e você precisa de fumar maconha, tomar droga, ou beber álcool, ou fazer alguma coisa assim, é porque você está fazendo um processo que você não está gostando. No momento em que cria consciência disso, e ainda tendo um suporte desse trabalho, você não precisa se culpar tanto por fazer essas coisas. Não. Tá? Porque, de repente, pode não ser tão ruim assim. Ele se torna ruim quando eu acho que aquilo é muito ruim e que eu estou fazendo uma coisa muito ruim para mim. Então, eu exagero no tom do processo e aí sim me faz mal. Tá? Então, como seria eu aceitar que isso não é tão ruim e que eu posso fazer isso sim de vez em quando? Tá? Enquanto eu descubro qual é o problema que está me afetando, de eu ter que me forçar a manter nesse quadrado. No momento em que eu descubro, pronto, está liberado. E muitas vezes eu posso até dizer, vamos dar o exemplo da bebida. Tá? Eu bebo para me manter no quadrado, porque eu não aguento resistir essa realidade. Não aguento, não suporto essa realidade. Tá? Mas no momento em que eu me dou conta de que eu estou fazendo isso, tá? Porque eu não aguento ou não suporto esta realidade do quadrado, eu me libero. Então, eu posso passar a beber, tá? Com consciência. Ou até posso dizer assim,
Vou ficar só numa taça hoje, porque eu não preciso mais nada. Tá bom assim, eu desfrutei isto, tá? Mas não preciso dar uma continuidade até um ponto de que me faça mal. Perceberam como aí a pressão do processo, do vício, tá? Ele muda de frequência. É que, na verdade, é liberar o engano. Aonde Exato. você está se enganando? Porque você está culpando o quê? O vício. Mas você não está culpando por que você teve o vício. Se você descobrisse, e não é uma questão de culpa, mas é uma questão de engano, tá? Se você descobrisse aonde está o problema, então é assim, eu estou procurando uma agulha que caiu fora, no terraço de fora, tá? Mas eu estou procurando dentro. Então, você não vai encontrar, porque a agulha não caiu dentro, caiu fora. Ou ao contrário, tá? Então, o que acontece? É isso, é esse que é o engano. É você procurar sanar uma coisa que não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O problema é a causa A inconsciência. A inconsciência. Por que você está fazendo isso? Já se perguntou se você está bebendo demais, ou fumando maconha, ou mesmo a procrastinação, né? Que eu não quero fazer isso. O que é a procrastinação? Simplesmente você está dizendo, é um protesto. É um protesto. Está te dizendo, eu não quero fazer isso. E como seria você mudar de fazer isso? E o que você poderia fazer de novo? Talvez fazer algo novo? Ou como você poderia fazer esse mesmo trabalho que você está fazendo de uma outra forma, que te trouxesse mais liberdade, mais felicidade? Que é o que a humanidade está pedindo. Inclusive também com relação a relacionamentos e tudo mais. Por que muitos relacionamentos não dão certo ou eu não encontro um relacionamento satisfatório? Porque eu ainda quero encontrar o relacionamento dentro daquele quadrado. Exato. Como seria encontrar um relacionamento que não estivesse dentro desse quadrado? Completamente diferente de tudo que se viu até agora. É o que se pede. A humanidade está indo nessa direção. O meu marido está me traindo. Será que está me traindo? Verdade que está te traindo? Talvez você está pedindo isso e não se dá conta. Mas como seria, de repente, aceitar isso? Porque hoje estão liberados um montão de coisas. E por que tem que ser tudo no mesmo quadrado? Quem disse que isto é certo ou que isto é errado? Então, a resposta, tá, para tudo isso, tá, e a gente foi jogando aí pelos diferentes temas, de acordo com os que vocês foram colocando hoje, que trabalhamos hoje, é se perguntar o que é a verdade para mim. Claro. Tá? Isso é uma verdade para mim? Então, quando vem aquela coisa assim, isso aqui que eu estou fazendo é errado porque estou indo contra a minha saúde ou fazendo não sei o quê. Onde está essa verdade para mim? Até que ponto isto é verdade? Tá? Ok, então seja sincero com você mesmo, né? Saiu bastante esse processo de sinceridade, foi feito bastante trabalho sobre sinceridade, sinceridade com você, sinceridade com tudo. Sinceridade com a natureza, sinceridade com os elementos, sinceridade no relacionamento com os animais, tá? Que isso também é uma das coisas interessantes. Hoje, assim como nós estamos evoluindo, os animais também. E os animais também estão num grau de evolução diferente, ainda diferente do nosso, mas eles estão ocupando um patamar num grau evolutivo para poder se relacionar melhor com os humanos. Então, está tudo certo que meus amigos sejam os animais. Não preciso trocar os animais por pessoas. Tá? Claro. Ok. Também foram liberados todos os véus, né? Tudo que te impede, tudo que te embrulha, né? E não te deixa ver realmente a realidade, né? E foi anulada a referência de por que a mim. Porque quando a gente tem um vício, o que a gente faz? Se culpa. Por que a mim? Por que eu estou fazendo isso? Eu sou culpado de tudo isso. Será que é culpado mesmo? Então, por que a gente não busca isso? E outra coisa que fizeram é mudar a música do que você é, mudar o que você é. Então, por exemplo, se você tem uma coisa negativa, nós temos uma lei que se chama a lei da polaridade. É buscar algo positivo. Tá? Então, se a gente tem algo negativo, busca algo positivo.
Então, por exemplo, eu estou muito triste hoje. Estou muito cansada e estou muito triste. Qual é o lado negativo, positivo disso? É a alegria. O que eu posso fazer para ficar alegre? E muda a tristeza pela alegria. Não continua mantendo essa frequência, tá? Da negatividade, né? Claro. Porque isso a gente já sabe onde vai levar. Tá? Então, é o processo de consciência nisso. Tá? Então, tá. A gente, claro que nós trabalhamos individualmente, aí eu faço de cada um, mas é assim, eu vi assim, um grande processo de aceitação. Aceitação disso que eu chamo de vício. Tá? Para poder curar-me. Eu preciso aceitar primeiro isso. Claro. E daí eu aceito, me respeito e me abraço. E aí sim encontro o verdadeiro motivo pelo qual eu estou fazendo isso. No momento em que vem a consciência, para muitos de vocês vai fazer assim, desaparecer. Vai entrar num processo normal. Agora, apesar de tudo que a gente está falando, que você pode dizer, eu entendo o que essas duas estão falando, eu não entendo nada do que elas estão falando, né? Não interessa tudo isso, né? Interessa com o processo de consciência, porque os áudios que a gente faz é relacionado do que a gente tirou daqui de vocês, né? E coloca aqui nesse processo. Mas o importante é de que foi feito, foi limpo, e foi feito todo um trabalho com vocês. E colocado o quê? Recursos para que vocês possam superar isso. Tá? Então, não é somente, a gente não só está falando aqui, também falando, porque muitas vezes, eu penso assim, que o falar, e você se dá conta, é mais de 50% para você liberar. Sim. O simples fato de vocês escreverem a ficha, já é um... Vocês já estão entrando no processo de... E quanto antes vocês se inscrevem, antes vocês já vão recebendo o trabalho. Claro. Tá? Porque vocês entram meio como acontece com a sessão de Sama, né? Quando vocês encomendam o Sama à distância. Tá? No momento em que vocês concluíram todo o pedido, que fizeram tudo, vocês já entram numa espécie de enfermaria. E a gente vai trabalhando vocês. Tá? Nós não chegamos especificamente no processo ainda, mas vocês já vão sendo trabalhados. Claro, porque nós estamos trabalhando outras pessoas. E sempre linkam os temas que vêm. Né? O que está se trabalhando? Então, vocês já estão sendo trabalhados. Não é uma coisa que você não está, que você só vai ser trabalhado no dia da dinâmica. Não. Você é trabalhado antes. E por que a gente pede também, né, falando nisso, por que a gente pede que um dia antes feche a dinâmica? Né? E que no dia da dinâmica não pode entrar, por mais que você queira, o que você queira pagar, não é isso. Né? Você tem que preencher a ficha para que a gente possa trabalhar você, né? Mas não adianta nesse dia, porque nesse dia a gente já não vê mais nada. Daqui. Não, já não vê mais nada. O processo todo foi feito até a noite do dia anterior. Daí, no dia, que é hoje, a gente já entra para fazer realmente o processo. Tá? É como se a gente tivesse reunido todos os ingredientes para trabalhar com vocês até a noite do dia anterior. E hoje a gente chega com todos os ingredientes na mesa e trabalha com vocês. Porque, na verdade, a gente acaba levantando e de noite a gente já está trabalhando. Tá? Quando a gente levanta, eu disse, mas por que está me vindo isso? Me vem isso, me vem aquilo, já me vem os temas, já vem o processo que tem que ser feito. Entendeu? Então, é todo um processo. Por isso que é bom que vocês percebam isso, que este é um processo dinâmico. E ele está mudando todo o tempo. Não é um processo rígido. Né? E às vezes a gente supera uma coisa e para poder passar para a próxima etapa. Né? E não quer dizer porque seja um tema específico, às vezes o tema específico faz com que você procure dentro de você, do teu arquivo, onde está este problema em mim. Porque os problemas que a gente coloca aqui, ou as questões que a gente coloca aqui, todo mundo tem. Porque todo mundo é humano. E se nós temos isso, vocês também têm. Né? Agora, criar processos de pensamentos positivos é muito importante, né? Porque os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Quando a gente se der conta disso, porque às vezes o que nós fazíamos antigamente? A gente criava os medos e vivia pensando, não, mas eu vou pensar o pior, eu mesma pensava nisso. Eu vou pensar o pior para não me decepcionar depois com o melhor.
mas eu estava totalmente errado. Na verdade, eu tenho que pensar no melhor para eliminar o pior. Né? Como quando eu fui para a Romênia, que estava na escola internacional, e as crianças estão em uma escola internacional dos Estados Unidos, estavam fazendo todo o treinamento se vinha um ataque de terroristas. Era uma coisa horrível. Porque, por que pensar nisso? Por que não fazer um outro processo de eliminar o ataque terrorista e não fazer uma coisa para se defender do ataque terrorista? Porque na hora que você está defendendo do ataque terrorista, você está reproduzindo isso. E quando você reproduz isso, você cria isso. Tá? Então, você vê que é tudo uma troca. Então, aonde está o engano? Porque o ser humano se engana muito. Muito, muito, muito. A autossabotagem é muito grande. Muito, muito grande. Então, você tem que estar alerta todo o tempo, prestando atenção todo o tempo. E por isso o processo de consciência. Na verdade é isso. A gente bate bastante a tecla nisso porque estamos na era da consciência. Tá? Então, todos esses processos terapêuticos, eles não teriam surtido efeito se eles tivessem chegado antes. Tipo, 20, 30 anos atrás. Não teriam surtido efeito. Porque eles só passaram a começar a fazer um efeito, e ainda nós estamos gatinhando, começando na nova era, a partir de quando entrou a nova era, efetivamente, 2012. Então, desde 2012 que a gente está nesse processo de consciência. E quanto mais pessoas se reunirem a isto, mais esse processo vai ficar forte. Então, aí vai acordar um, que vai acordar outro do lado, outro do lado, outro do lado, outro do lado. Por isso que a gente trabalha com as famílias. A gente quer que a família entenda. Porque não adianta só uma família acordar. E daí ele vai ser sugado pelo resto da família, que não está acordado. Tá? Então, sim, acorda um, que ajuda o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro, e aí toda a família acorda. E aí a família contribui com a outra família, com outro colega, com outro, e aí a coisa vai. Porque assim, e mesmo que você acorde, você não acorda 100%. Não. Isso é o pior de Que tudo. bom seria assim. Tá? Porque, na verdade, você acha que você... agora estou acordado, agora eu consigo fazer... Mentira. Porque você não tem consciência total daquilo que é. Então, a cada dia, como é todo um processo vivo mesmo, a cada dia que você começa a trabalhar mais com a consciência, você se dá conta de que você tem muito mais e que cada vez, mesmo se repetindo as mesmas coisas, essa mesma coisa é muito mais ampla do que você achou que é. Você começa a ter outras compreensões. E aí começa a melhorar também, começa a ajudar o quê? Começa a ajudar uma cidade, começa a fazer um outro processo para a humanidade, né? Porque é isso que tem que ser. Na verdade, se vê que todos nós temos um Deus dentro de nós. O Deus não está fora. Só que todas as religiões ensinam de que o Deus está fora. Se eu procuro o Deus lá fora, lógico que não vou encontrar nada. Porque ele não está lá fora, ele está aqui dentro. Né? É a mesma coisa que procurar o problema no vício. O vício não é o problema. O problema é a causa que causou esse vício. Aí está o sintoma é o vício, né? O sintoma é o vício. Ou a consequência. Bom, então é isso, né? Porque acho que eu coloquei aqui também um montão de coisas que foi trabalhado em tudo, um montão de meses. Sim, né? Foi um montão de coisa e tal. Depois foi liberado tudo, foi liberado muita coisa. Ao caso aqui ficar, né? Tá, não. Então, por mim, acho que é isso. E o conselho é viver agora. Viver o momento presente. Tá? E conseguir trabalhar em um grupo. Não andar sozinho. Nós somos seres humanos e precisamos dos outros. Então, os outros são nossos espelhos. Se a gente fica sozinho, que é a mesma coisa que você não ter nenhum espelho, não vê você. Então, eu estou isolado, sozinho, em algum lugar, e ninguém me incomoda. Lógico, porque só é só você para se incomodar. Você não vê na era também dos espelhos, porque somente um outro ser humano reflete a gente. Exatamente. Então você tem que começar. A gente consegue se enxergar somente no outro. A gente não se enxerga em nós. Não. É o outro que mostra quem nós somos. Então é isso. É essa parte que a gente tem que olhar para nós. E aí acaba sendo muito legal. Porque, na verdade, o que é o trabalho em equipe. Você vê que cada vez mais os trabalhos estão sendo em equipe. Cada vez mais as empresas precisam
de muita gente para conseguir concretizar algo. O próprio computador e toda a era de informática precisa de muita gente. Uma pessoa não é capaz de fazer todos os processos no computador. Então, mas isso é fantástico, porque a gente precisa das outras pessoas para se comunicar, né? E para interagir. Então, é isso. Então, é isso. É isso. Então, vamos anunciar aí o tema da próxima dinâmica, tá? Que é comunicação. Tá? A semana que vem, quarta-feira que vem, temos o assunto vai ser comunicação. A comunicação efetiva, tá? A comunicação assertiva. Como melhor posso fluir na comunicação, tá? O diálogo comigo mesmo, o diálogo com os outros, a melhor comunicação com as pessoas que amo, a melhor comunicação com o meu patrão, com o meu vizinho, com o meu parente, com o meu pai, com a minha mãe, com meus filhos, com o meu marido e com quem quer que seja. Você vê que até hoje saiu também o processo de comunicação. Saiu um pouco, né? Porque a comunicação se eu não consigo comunicar o que eu estou sentindo, eu vou para os vícios. É por isso que a gente tira o próximo tema sempre da própria dinâmica que a gente está fazendo. E aí nós vamos seguindo a sequência. Então, quando a gente se consegue se comunicar com tranquilidade, com leveza, é porque está acertado algumas coisas aqui. E aí a gente acaba fazendo um processo melhor, porque às vezes a pessoa quer dizer a mesma coisa, só que diz de uma outra forma e ninguém se entende. E aí existem brigas, existem processos, existe toda uma questão, né, por não saber se comunicar. Então tá aí o convite para a semana que vem. Então a gente se vê. Tá ok. Tchau! Tchau! Tudo de bom!